a Pri falou o seguinte: estou bem perdida. Tenho tentado os cafés um a um, mas muitas vezes não tenho respostas, ou a pessoa diz que sim, mas não dá retorno sobre agendamento. Aí ela traz os desafios dela, eu vou falar todos, aí a gente vê se vai respondendo um a um. Primeiro desafio: não sei se insisto ou se pulo para outros cafés. Segundo, fico perdida sobre como abordar as pessoas. Já propus palestras em escolas e tive o retorno de que seria algo íntimo e as mulheres não gostariam de se expor. Percebo que a dor e a vergonha que o assunto causa na pessoa é uma barreira para eu chegar nelas. E terceiro ponto, me pergunto se eu deveria abrir ainda mais o nicho, ao invés de lidar com mães separadas, lidar com mulheres separadas, mas tem uma diferença significativa na separação com os filhos. Não sei se isso seria ruim para a minha comunicação. Ô, Trazendo um Pri, pouquinho dos dados da Pri, deixa eu só dividir aqui. O script dela é: ajuda mães a criarem sua vida pós-separação para serem mais prósperas e felizes que quando casadas, nicho de relacionamento com foco em separação. E nesse momento ela atendeu para bônus, ainda não tem pagantes, já terminou o resumo da sessão matadora e ainda não terminou o resumo do Profissão Coach. tá bom. Ô, Pri, eu vou direto ao assunto. O Hotmart, que é hoje uma empresa, se ainda não é um unicórnio, é praticamente um unicórnio, que é uma empresa que vale mais de R$ 1 bilhão, eles têm uma frase deles que eu uso muito para a minha vida aqui na minha empresa. O CEO deles, que é o JP, ele fala que na Hotmart a gente não desiste de um projeto porque ele não deu certo. A gente desiste porque ele não faz mais sentido para a gente. Então, a primeira pergunta que eu quero ouvir de você, e eu queria que você abrisse o microfone para ouvir tua voz, tá, Pri? A primeira pergunta é: este projeto de falar para mães separadas ainda faz sentido para você ou não faz mais sentido? Essa é a primeira pergunta. Então, Jerônimo, para mim faz muito total sentido. Pela minha experiência mesmo, eu vejo, eu penso que com tudo que eu passei, eu lembro de você numa outra aula falando da gente nomear e criar um nome para as coisas. E eu não tinha um nome ainda exatamente para o que eu pretendo da minha atuação como coach, mas na verdade seria uma transição conjugal parental, ou seja, que as mães conseguissem sair da relação conjugal e transitar com esse parceiro para uma relação parental de uma forma que fosse a menos traumática possível para ela, para os filhos, né? E isso automaticamente impacta em outras áreas, várias outras áreas da vida. Então, assim, esse é o meu maior objetivo. Só que eu venho encontrando diversas barreiras para conseguir atuar nisso. Conversei também, foi com Alan, acho que é Pansardes o nome dele, que palestrou no PC. Eu vi que ele era advogado e trabalhava com direito, com divórcio humanizado, entrei em contato com ele também. E ele também me sinalizou assim que eu tinha falado, inclusive, de parceria com advogados, com profissionais que lidem diretamente com separação, mas ele, como advogado, me disse: Priscila, advogado não gosta muito de parceria, não. Ele quer pegar o dele, entendeu? Não vai ter muito como na visão dele. Além do que, o casal geralmente sai um querendo matar o outro. Então, é uma proposta de trabalho que eu tenho que ter muita estratégia para abordar, porque senão eu não consigo. Ô, Pri, ó, vamos lá. O que eu acho? E eu vou querer ouvir as meninas aqui. O que eu acho muito claramente? A gente tem hoje uma democracia da palavra. Isso é incrível, sabe, Pri? O que é a democracia da palavra? Pro bem e pro mal, que é a rede social. Então a gente tem hoje uma democracia da palavra. Então, nichos muito específicos que mexem com vocação, com emoção, que as pessoas não querem falar. Imagina a Kátia Damasceno. Conhece a Kátia Damasceno, Pri? Imagina a Kátia Damasceno querendo falar de pompoarismo, de como dar uma boa... Estamos num ambiente adulto, né? São vídeos dela. Como dar uma boa sentada, como fazer um sei lá o quê. Porque é o que ela fala, né? Então imagina ela chegando e falando assim: cara, eu queria dar uma palestra, eu queria ensinar as mulheres como dar uma boa sentada, né? Isso repetindo palavras da Kátia Damasceno que ela fala publicamente. Ninguém ia aceitar ela, né? Então talvez você esteja encontrando, Pri, uma resistência natural pelo seu nicho. Por isso que eu comecei te perguntando se você desiste porque não faz mais sentido. E você falou: não faz muito sentido. Então você não deve desistir, você deve continuar.
né? É um dever teu continuar, por mais desafiador que seja. Em nichos muito específicos, às vezes a arrebentação ela é mais forte do que em outros nichos. Porém, quando você rompe ela, o oceano azul que está do lado de lá é muito maior, né? Então, o que eu sugiro no teu caso, Pri? Não estou conseguindo no café do 1 a 1, não estou conseguindo advogados que me indiquem, não estou conseguindo dar palestra. Então você vai precisar, na minha visão, no teu caso, como seu mentor aqui, eu diria, você precisa ir para um lugar democrático onde qualquer um fala o que quer, que são as redes sociais. Então eu acredito, Pri, que no teu caso, por quê? Porque quando uma pessoa ouve aquilo que, né, quando você fala na rede social e a pessoa ouve algo que bate no coração dela, você não precisa nem pedir para compartilhar, porque ela, embora você deva pedir, mas a pessoa compartilha. Né? Quando é algo que bate no coração dela, que ela tem uma amiga que está passando por aquilo, ela vai compartilhar. E qual é o desafio das redes sociais, sabe, Pri? Se de um lado você tem a democracia das redes sociais, de outro lado, você tem a crítica das redes sociais. Por isso que a tua missão tem que ser forte, que a sua missão seja maior do que seus medos, né? Ou do que seus julgamentos, ou do que seja o que for. Então a rede social, você consegue testar todo dia um jeito novo de falar, uma forma nova de falar. Então, Pri, eu vou querer muito ouvir se alguém quer contribuir mais aqui, mas ouvindo você, eu tenho 2 passos para você. Primeiro, não desiste, já que você ainda faz sentido para você. E o segundo, eu me exporia nas redes sociais dizendo aquilo que você acredita verdadeiramente, de forma consistente. Para que as pessoas... Aí você fala assim, Jerônimo, ninguém está me compartilhando, então você ainda não achou a forma de falar sobre aquilo. Jerônimo, ninguém está curtindo, ninguém está falando nada, então você ainda não achou. Essa que é a vantagem. Você pode toda semana, ficar uma semana inteira falando de um assunto, né? Então, por exemplo, você pode decidir que essa é a semana, você vai falar assim, a semana do... Como você quer fazer... Eu entendi que você quer ser coach de separação, vamos dizer assim, facilitando o nome, né? Que, aliás, é uma outra... Eu não usaria o nome que você me trouxe, esse nome é muito técnico. Eu acho que mesmo as mulheres que estão em separação, elas não vão entender essa expressão de... Como é que foi que você falou? Sair do... Transição conjugal parental. Transição conjugal parental. Eu não acho, eu posso estar errado, não é meu nicho, tá, Pri? Então você tem que, naquilo que eu não sei, eu vou sempre dizer que eu não sei. Mas como eu entendo de gente, eu não sei se as mulheres que estão se separando entendem que elas estão numa transição conjugal parental. Elas só sabem que estão se separando, né? Então, quando você começar a falar para as mulheres que estão em processo de separação, né, elas vão começar a entender e dar ouvido a você.